É interessante perceber que cada pessoa constrói um tipo de talento diferente, mesmo que a gente não nasça com isso. Prender a respiração por mais tempo, memória fotográfica, falar em público, ter raciocínio rápido. Tem um monte de coisa por aí que pode ser encarada como habilidade. Você pode achar que não tem nenhuma, mas espere um pouco e dê tempo ao tempo. Uma hora você vai perceber que é bom em alguma coisa e vai dizer com todas as palavras: eu tenho um talento. Agora existem algumas pessoas com talentos extremamente exóticos. Não sei qual outra palavra usar para isso. Bom, seria no mínimo diferente. Quer um exemplo? Um homem chamado Frank Richards é capaz de aguentar qualquer tipo de pancada. Tudo começou quando ele percebeu a enorme habilidade que tinha em aguentar socos sem que sentisse dor. Os seus amigos começaram a usá-lo quase como um saco de pancadas. Ele aguentou de tudo: socos, chutes, pisadas e até golpes de boxeadores. Não, acredite se quiser, o homem era mesmo um casca-grossa. E ele só foi se aperfeiçoando cada vez mais na sua arte bizarra. Ele chegou ao extremo quando decidiu testar a sua habilidade em algo impensável. Será que o homem conseguiu sobreviver quando dispararam uma bala de canhão em seu estômago? Uma coisa dessas pode ser fatal para qualquer pessoa, ou pelo menos pode fazer com que a vítima vá parar no hospital. Eu sou Ivan Lima e agora você vai conferir as experiências do famoso Homem-Bola de Canhão. Conheço o Frank Cannonball Richards. Antes de mais nada, é importante que você conheça um tipo de entretenimento bastante popular na época: o gênero teatral vaudeville. É uma forma de entreter as pessoas com várias atrações impressionantes. As coisas não tinham ligação entre si, sendo que a única meta era fazer com que as pessoas se divertissem. Depois da Guerra Civil, esse tipo de teatro de variedades ganhou o gosto do povo nos Estados Unidos e no Canadá, especialmente entre os anos de 1800 a 1930. Os espetáculos eram uma mistura de música e humor, com toques bizarros para entreter ainda mais. Muitas apresentações aconteciam em bares e casas noturnas. Com isso, o principal público-alvo era a galera da classe média urbana. E eu vou te contar um negócio. Tinha de tudo que você pode imaginar: números musicais, mágica, acrobacias, teatro, performances de dança, enfim, de tudo um pouco. Lá no início desse tipo de entretenimento, as peças eram destinadas somente ao público masculino. Diziam que os atos eram grosseiros demais para as famílias. Com o sucesso ao redor do país, o gênero só cresceu e passou a ser produzido para todos os públicos. O principal foco? A família. Além disso, o vaudeville é bem parecido com os circos. Afinal, os artistas estavam sempre viajando de cidade em cidade para apresentar os seus números. Em 1932, um homem acabou tomando a atenção de todo mundo que gostava de vaudeville: Frank Richards. Era um especialista em não sentir muita dor. Ele era capaz de suportar pancadas, chutes e até marteladas no seu estômago. Tudo começou com uma brincadeira que fez com que o homem ganhasse um dinheirinho interessante. A sua barriga, à prova de dor, mais tarde, virou uma das atrações mais populares. Muitas pessoas ficavam mais assustadas do que qualquer outra coisa. Pois imagine só, levar vários socos seguidos no estômago não deve trazer uma sensação muito boa. Não sei se acontece com você, mas meio que me coloco no lugar da pessoa e quase sinto a sua dor. Então, é uma atração muito agoniante para quem não está acostumado com o Frank Cannonball Richards. Antes, ninguém havia tentado uma coisa dessas. Existiam atrações envolvendo bola de canhão, mas era bem diferente do que o Frank fazia. Há mais de 150 anos, as bolas de canhão humanas fazem parte das atrações dos circos.
Não é tão popular como na década de 80, por exemplo, mas ainda acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas se sentiam, e ainda se sentem, extremamente entretidas vendo uma pessoa ser arremessada por um canhão. Uma mulher chamada Robin Valencia é expert em ser a bola humana do canhão. Com seus 45 anos, ela se apresenta em todo o mundo. Vestida com um macacão brilhante e usando um capacete vermelho, Robin sobe no canhão enquanto acena para o público. Depois, uma espécie de contagem regressiva começa e todo mundo fica encantado ao vê-la voando do canhão. Robin já foi questionada sobre como a atração funciona, mas ela nunca disse qual é o segredo. Dizendo ela, a apresentação é um grande segredo comercial. Robin só disse uma coisa para a BBC. Ela usa pólvora para se disparar do canhão. Para falar a verdade, a pólvora é usada apenas para criar a explosão da performance. Os canhões modernos usam ar comprimido ou uma corda elástica para fazer com que a mágica aconteça. Inclusive, antes de todas as suas apresentações, Robin gasta horas apenas configurando o canhão. Qualquer detalhezinho errado pode causar uma tragédia. Outro ponto interessante é a posição do seu corpo quando entra no canhão. Em entrevista para a BBC, ela diz que a posição determina a forma da aterrissagem. A artista precisa alinhar a coluna vertebral e os pés na posição correta. Alguns performers chegam a atingir a altura de 20 metros, quando arremessados para fora do canhão. É uma coisa realmente para quem não tem medo de altura ou de imprevistos. Até porque nem tudo é um mar de rosas e de aplausos. A história da bala de canhão humana envolve ferimentos graves e fatalidades. Um homem chegou a morrer no Reino Unido. Notícia antiga? Nem tanto assim. A tragédia aconteceu no ano de 2011, quando a rede de segurança desabou em um dos espetáculos. Robin Valencia sabe dos riscos da sua profissão. Por isso, ela está sempre preparada para os imprevistos. Uma rigorosa preparação e treinamento diário fazem com que a artista mantenha seus músculos fortes e ativos. Para ela, é importantíssimo se manter em forma para que nenhum problema aconteça. Além disso, ela faz questão de conferir a rede de segurança para ver se está tudo sob controle. Na época do Frank Richards, lá pelos anos de 1930, o canhão da sua performance era o de mola. Nada de pólvora, ar comprimido ou corda elástica. Não tinha a intensidade desses outros métodos, mas o impacto ainda poderia ser fatal para um humano comum. O homem com a barriga de ferro também nunca revelou qual era o segredo, mas, pelo visto, os constantes socos que recebia dos seus amigos podem ter ajudado a criar a resistência. Frank Richards começou a sua jornada dessa maneira. Quando percebeu que conseguia aguentar o tranco, deixou que boxeadores aplicassem golpes na sua barriga. Um desses boxeadores foi o Jack Dempsey, que já tinha sido campeão na categoria de peso pesado. Com toda a força possível, Jack desferiu vários golpes no estômago de Frank. Ele aparentemente não sentia nada mais do que o impulso dos golpes. Muitas pessoas ficaram fascinadas e esperavam ansiosas pelo próximo número do Homem de Ferro. Dali em diante, o artista só aumentou o nível da dor. Quanto mais, melhor, né? Eu acho. Com o tempo, Frank começou a permitir que as pessoas se jogassem em cima de sua barriga. O homem ficava deitado enquanto pulavam bem de encontro ao seu estômago. Imagina a dor disso! Pelo amor de Deus, tenha misericórdia! No entanto, o que deixaria conhecido ainda estava por vir. Frank Richards apelou para o canhão. As pessoas disparavam uma bola de canhão direto na sua barriga, ultrapassando os limites da dor física. A façanha era realizada 2 vezes por dia durante o período de maior popularidade. E até hoje, as pessoas ainda não se esqueceram da barriga de ferro de Frank Richards.
Nem mesmo os produtores de Os Simpsons deixaram isso passar batido. Em um episódio da 7ª temporada, Homer é contratado por um show de horrores e incorpora o Frank Richards. O personagem é atingido da mesma forma que o artista original, numa clara referência ao Homem da Barriga de Ferro. Afinal, Frank Richards foi a única pessoa que parou uma bola de canhão no estômago. Pois é, cada um com seu talento, né? Por mais bizarro que pareça. E com essa, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Nos vemos logo mais, ok? Um grande abraço. Tchau.